Eu gostaria de agradecer imensamente ao Senhor Deus que me dá essa oportunidade de rever os irmãos da Igreja Betel, antes da glória, e gostaria também de agradecer ao coral pelo convite que me foi feito e também ao conselho pelo apoio, o apoio de sempre. Deus nos abençoe e nos ajude a crescer um pouco mais com a sua palavra. Eu convido a todos a que abram suas Bíblias no Salmo de número 15. Livro dos Salmos, Salmo de número 15. Ouçamos a leitura de todo o Salmo, todo este poema. Que nos diz assim: Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Meus irmãos, este hino, inspirado pelo Senhor Deus e preservado pelo mesmo poder, este salmo, nos ajuda a combater duas grandes tentações na vida de todo cristão, especialmente aqueles que se aplicam com seriedade aos exercícios ordenados por Deus para o crescimento espiritual. O primeiro deles, e nós podemos chamar de duas grandes tentações, porque não é necessário que os crentes caiam nelas, mas é uma possibilidade sempre constante. A primeira delas é o excesso de familiaridade com as coisas de Deus, ou a rotinização dos exercícios da religião, das coisas sagradas. Esse é um mal que ronda a todos nós, especialmente à medida em que nos envolvemos com o trabalho de Deus. Isso inclui coral, isso inclui o grupo de cânticos, isso inclui as pessoas mais fiéis da igreja, isso inclui os diáconos no seu serviço ao Senhor Deus, isso inclui os presbíteros da igreja no seu governo, no exercício do seu governo, e inclui os pastores, inclusive enquanto pregam e conduzem a igreja, ou aconselham, ou oficiam a Santa Ceia. O tempo inteiro, irmãos, essa tentação ronda os filhos de Deus. A tentação de, tendo sido aceito por Deus, sentir-se mais à vontade do que Deus recomenda que nós nos sintamos. Então nós temos aqui esse problema que na verdade abre portas para frutos terríveis na vida das pessoas. E que nós vemos constantemente no Antigo Testamento, gente sendo queimada, gente sendo castigada por Deus, porque resolveu ir além daquilo que foi revelado e tratar a religião como rotina, como coisa automática e não como algo orgânico, como algo poderoso e como algo do que diz respeito às nossas previsões, instável, porque nós estamos lidando com Deus que não pode ser domesticado. Então nós temos aqui essa primeira tentação implicada neste salmo, e certamente é uma das tentações de muitas pessoas, muitos cristãos da nossa geração. A segunda tentação, como será demonstrado na exposição, é a tentação do desespero. Quando você é sincero lendo este salmo e aplicando a sua própria vida, porque você vai se conscientizando que existe um Deus que, mesmo tendo sido desobedecido no Éden, não baixou seus padrões.
e não aceita menos do que a perfeição daqueles que pretendem achegar-se a Ele. Deus não recebe culto que não seja perfeito. E esse ponto, sem dúvida alguma, constitui uma tentação. Talvez a tentação de correr do culto a Deus. Nós estamos lidando com essas duas dificuldades que estão implicadas neste salmo. E o salmo procura colocá-las para nós, irmãos, relacionando nosso culto e nossa vida ainda à nossa relação com o nosso próximo. Existem várias conexões no próprio culto, desde a antiguidade, que conectam essa verticalidade com o restante da nossa vida. Não é só o momento das ofertas, não, visando o cuidado com os pobres, a manutenção da casa de Deus, não. Existe em cada parte do culto algo implicado, ligado à nossa relação com o nosso próximo, com as pessoas que convivem conosco, como este salmo nos mostrará. Nós temos aqui uma pergunta que possui duas formas, da abertura do salmo, escrito pelo rei Davi, ou pelo Davi apenas. Nós não sabemos exatamente o momento em que ele escreveu este salmo, se ele já era rei. Nós temos uma resposta longa, que é dada, é a maior parte do salmo, e por fim nós temos uma promessa que é feita àquele que passa nesse teste, ou nesse estabelecimento de condições, por assim dizer. Inicialmente, irmãos, o salmo levanta uma questão muito importante, como eu disse, para a nossa geração, que é bastante tentada a banalizar a religião e a busca por Deus. Se existe um Deus perfeito, como é que nós podemos, por melhores que sejamos, por mais esforçados que sejamos, podemos comparecer e podemos estar com Ele, ou podemos adorá-lo, ou podemos, no caso da sugestão desse hino, do culto de Israel que está implicado aqui, como é que nós podemos nos apresentar diante de Deus, com o fim de adorá-lo, irmãos? Se existe um Deus assim, quem poderá permanecer em sua presença? Homens santos como Isaías, como Ezequiel e Daniel, tremeram. Alguns até passaram mal a ponto de perderem as forças, de desligarem tudo e precisar de uma energização de um anjo ou do próprio Senhor Deus, ordenando por sua palavra que eles se levantassem. E pela força da palavra que eles ficavam em pé, mesmo assim tremendo ainda. E passavam às vezes dias, como foi o caso de Ezequiel, num estado meio que de petrificado perante aquilo que ele viu. Davi, o próprio escritor deste salmo, experimentou no momento da sua vida, que se encontra registrado em 1 de Samuel, capítulo 6, no episódio do traslado da Arca da Aliança para um novo lugar que Deus tinha ordenado. E a Arca da Aliança, nós sabemos pelas instruções bíblicas expressas do Senhor Deus, devia ser carregada com argolas e com varas. As pessoas não podiam pegar naquele instrumento de Deus, não é? Daquele monumento até. E as pessoas deviam fazer isso, mas alguém teve a bendita ideia de aliviar os ombros dos carregadores e puseram numa carroça, que naquele swing low, né, tomou um tombo, deu um tombo e caiu, ou ia cair no chão. E um homem chamado Uzá, levita, entendeu que a terra era mais suja do que as suas mãos. Eu digo isso, irmãos, porque a própria Bíblia diz qual foi o pecado dele. Não dá para perceber, numa leitura rápida, é meramente boa intenção, que é, aliás, o que fundamenta um monte de invenção no culto, um monte de intimidade que Deus não deu às pessoas. É criatividade humana, ou seja, mais criatividade, menos meditação. E o que aconteceu com o caso desse irmão, que Davi testemunhou, foi testemunha, está no capítulo 6, versículo 7, que nos diz assim, até o 9: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, um homem cheio de boas intenções, cheio de criatividade desconectada da revelação explícita de Deus a respeito do que fazer com a condução da arca. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. É muito difícil nós entendermos essa palavra irreverência pela própria redação desse texto de Samuel. Você teria de fazer um exercício imaginativo para saber que aquele homem era um homem instruído na lei de Deus, era um levita, ele conhecia, portanto, as regras do tabernáculo, e ainda assim
ele resolveu ultrapassar os limites estabelecidos e fazer aquilo que, à vista das pessoas, soaria como um ato de cuidado, um movimento instintivo, né? De louvor a Deus. Não pode ser recusado por Deus, não é que não foi recusado. Ele foi fulminado pelo Senhor Deus, e isso o texto diz que desgostou, acabou o gosto de Davi, que estava aquele ânimo enorme. Davi como que perdeu todo o gosto daquele momento, o texto nos diz, porque o Senhor irrompera. Deus se levantou e como que saltou sobre Uzá e o matou. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? O que é um perfeito equivalente disso aqui? Quem é que vai ficar na frente de um Deus desse? Que não quer outra coisa que não perfeição das pessoas que se apresentam diante dele. Então, nós estamos diante aqui, profundamente falando, dessas duas grandes tentações que envolvem a vida inteira, mas especialmente os exercícios mais estritos da vida cristã. Aqueles ligados à piedade, que o crente deve estar na igreja, o crente deve louvar a Deus, e em cada época, evidentemente, nós temos uma configuração. Naquela época, isso estava muito ligado à Arca da Aliança, irmãos. Nós não sabemos até hoje se Deus não continua a matar gente irreverente na igreja. Essa notícia nós não temos. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma que diga que Deus não faz isso, ainda hoje. Então, na dúvida, humanamente falando, apenas considerando essas questões de medo, de temor humano, é melhor não participar de um culto a Deus. Porque você está correndo um risco grave, se você trata isso aqui como algo de somenos. Se você sabe que você está diante de alguém que não pode ser domesticado, porque ele já sabe das suas tentativas de domesticá-lo. Então, se existe um ser assim, se ele está aqui, se ele disse, garantiu que estará presente onde quer que o seu nome seja invocado em verdade, vocês estão colados, o nariz de você está colado no nariz de Deus, a face de você está colada na face de Deus. É isso que a revelação nos dá a entender. Então, humanamente falando, é temível o culto a Deus, nesse sentido, meus irmãos. E sendo assim, a pergunta do Salmo tem um peso considerável para as nossas vidas. A pergunta: quem é que pode se hospedar com esse Deus? Quem é que pode participar? Quando ele abre a tenda dele, quando ele arma, estabelece a tenda, quem é que pode entrar naquilo lá? A pergunta se reveste de grande importância para nós, irmãos. E se a resposta certa for aquilo que vem na sequência aqui, versos de 2 a 5, até o finalzinho, metade do 5, isso preocupa, porque a resposta parece indicar aqui uma vida perfeita sob a lei, coisa que ninguém tem, coisa que ninguém leva, não da perspectiva divina, perspectiva farisaica ou de qualquer grupo religioso que trabalha com a questão externa, tudo bem, mas diante de Deus a coisa complica. O que nós temos aqui ainda não contempla as ordenanças da lei cerimonial. Isso aqui trata muito da questão do culto a Deus, e você tem ainda o elemento social que será considerado aqui, mas ainda nem é contemplada a questão cerimonial, que, por exemplo, matou Uzá, tá certo? Nem esse ponto é contemplado nesse salmo. Nós temos aqui 10 ou talvez 11, os estudiosos divergem quanto a uma cláusula ou outra, se elas estão falando do mesmo assunto, ou se estão falando de assuntos distintos. Nós temos cerca de 10 a 11 requerimentos apresentados de modo negativo e de modo positivo, como se deve fazer ou como não se deve fazer. E eles conectam o nosso culto a Deus à nossa vida social, como eu falei. O coração é tratado aqui, as palavras e as ações. Os requerimentos estão em linha com aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha, num determinado ponto, em que ele diz: olha, se você vem ao templo, né, vem entregar a sua oferta, e lá você descobre que você tem uma encrenca com o teu irmão, né, o que é que você faz? Você deixa a tua oferta antes de entregá-la, e você vai até ele. Aquilo não é feito para você interromper seu culto o tempo inteiro ou só ter anamnese para saber quem são seus inimigos na hora da oferta, que isso vai acabar prejudicando o culto. Mas é um modo de dizer que existe uma conexão entre a nossa vida religiosa, a nossa vida ligada a Deus e a nossa vida em relação ao próximo, aquelas pessoas que estão próximas de nós. Os 2 primeiros requerimentos abrangem toda a vida da pessoa. Quem é que vai habitar com esse Deus? É o que vive com integridade e que faz o que é certo. O único lugar onde nós vivemos inteiros, integralmente,
com todas as nossas personas, com todas as nossas faces, é na presença de Deus. Nós estamos tratando aqui de um critério geral. Fala-se de integridade em contextos sociais, mas a integridade que é exigida aqui é aquela perante Deus, porque aqui nós temos tonalidade cultica suficiente para afirmar essas coisas. Então, nós temos aqui a ideia de que é um lugar onde nós não podemos nos esconder e nós temos de mostrar a nossa integridade, tudo aquilo que nós somos. Veja, então, irmãos, que não bastava para um judeu, mesmo naquela época, cumprir rituais de lavagem ou rituais sociais para que ele pudesse ser aceito na presença de Deus. A vida inteira da pessoa estava implicada aqui nesse esforço por ser íntegro diante do Senhor Deus. A segunda frase que nós temos aqui é a prática da justiça, que diz respeito ao lado exterior da conduta. Porque Deus não tem apenas ordens para o coração, mas tem ordens para a mão, para os pés, para a vida, de modo geral. Então, você tem aqui as exigências que são mais básicas. O que vive em integridade, ou com integridade, e pratica a justiça. Nós estamos aqui, neste momento, sentindo o peso da lei de Deus, que criará uma tentação naqueles que não tiverem escape. A tentação é melhor não participar desse culto. Nós vamos precisar de algum movimento da divindade para que a gente consiga participar de um culto a um Deus tão temível assim, que tem poder não só de matar nossos corpos, mas despachar as almas para a danação. Quando nós entendemos isso bem, surge outra tentação. E é sobre isso que está aqui, é isso que está no substrato desse salmo, sendo ensinado por meio desse peso das exigências, que continuam aqui, irmãos. A frase a seguir aborda o delicadíssimo assunto da fala humana. Esse assunto que possui certas concentrações na Escritura, como na literatura de sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, até, mas mais os 3 anteriores, e você tem essa concentração mais ou menos espalhada no Novo Testamento, como nos Evangelhos, nas Epístolas Paulinas, tem sempre alguma coisa falando sobre aquilo. É claro, Tiago, que em termos proporcionais fala bastante, é uma epístola pequena, mas que fala muito. E a Bíblia nos diz em Provérbios 18 que morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come dos seus frutos. Ou seja, o povo de Deus e o povo inteligente de Deus, que quer de fato viver para Deus, deve ter um cuidado profundo com esse instrumento que tanto bem faz para as pessoas, mas que tanta desgraça promoveu no mundo. E aqui nós temos a primeira referência, haverá outras aqui, tratando sobre esse assunto. A Bíblia faz muitas exigências, irmãos, em torno desse dom que Deus nos deu. Isso é uma graça. Esse poder de falar é maravilhoso, irmãos. À medida que você se interessa, o que bem a utiliza é se interessar pelo assunto. Você descobre como esse assunto é maravilhoso e como ele é responsável por coisas maravilhosas na nossa vida e como também é responsável por coisas horrorosas. E aqui, uma exigência específica para a fala do adorador é que ele fale a verdade. Vejam aqui, literalmente nós temos aqui, fale a verdade no coração, quando ninguém vê, no escuro. Então, você tem a obrigação de, como adorador de Deus, se você quer se aproximar de Deus, você deve cultivar a verdade antes dela chegar na tua boca. Porque está ligada à integridade, que está vendo o que você tem ou não. As 3 frases seguintes, no versículo de número 3, lembram que o fiel não fala o que ele quer. A história de a boca é minha, eu falo o que quero, é perfeitamente pagã. A boca não é sua, a língua não é sua. É um dom que Deus te deu e você prestará contas do que você falou para o Senhor Deus um dia. Eu preciso expor desse modo para que a gente sinta o peso da lei, porque se Deus tiver uma solução para isso, ela vai ter que levar o peso da própria lei que Ele estabeleceu. Nós podemos traduzir isso aqui dizendo que o fiel é alguém que não deixa a língua correr. Ela não fica destrambelhada, nem fala apenas o que ele quer. Ele não é um sujeito desaforado, no sentido de que ele só fala a verdade para as pessoas mesmo, mas não tem um pingo de amor no coração. Não há autorização na Escritura para que um crente fale verdade sem amor, sem tempero nas palavras. E ainda, um crente não abre a boca
sem ter respeito ao nome e à reputação das pessoas. Para os irmãos terem ideia do valor que isso tem para Deus, ele instituiu o 9º mandamento para cuidar da reputação do próximo. Então você não tem direito de, desconhecendo os dramas da pessoa, e à medida que nós conhecemos as dificuldades das pessoas, a gente tende a não falar mal delas. Em geral, é rótulo mesmo, é maldade do coração. E o que nós temos aqui é que aqueles que adoram a Deus ou querem adorar a Deus, eles não abrem a boca sem ter respeito ao nome das pessoas. O que habita com Deus, portanto, não é diabólico, que é um dos modos de se falar de Satanás como caluniador. Ele não lança injúria. Essa palavra erpá, do hebraico bíblico, no verso de número 3, significa promover a vergonha pública e a rejeição do próximo, ou seja, é um ato de exposição que visa ferrar com a vida da pessoa, que visa garfar mesmo a vida da pessoa, estragar a vida da pessoa. E se nós vivemos em sociedade como vivemos, somos uma comunidade urbana, vocês sabem a força que a língua tem na destruição dos relacionamentos, queimando pessoas, destruindo pessoas. E depois uma pessoa dessa vai se apresentar na presença de Deus sem nenhuma cobertura, sem nada, aí a pessoa está brincando com fogo consumidor. Esse é o ponto aqui, irmãos. Pronunciar um erpá, que é essa injúria contra o seu vizinho, contra o seu próximo, é comprometer a participação da pessoa na sociedade para a qual fomos criados também, e assim privar alguém do acesso às estruturas básicas da vida comunitária. Quem quer habitar com Deus não faz assim, não vive desse jeito. O versículo 4 nos mostra que também quem tem pretensões de cultuar a Deus ou de se aproximar do Senhor, rejeita o que ele rejeita e ama o que ele ama. A pessoa não apenas repele posturas ruins, que são francamente, abertamente desagradáveis a Deus, mas ele como que deixa isso expresso no semblante. Essa é a ideia aqui de alguém que consegue transparecer com a face, que reprova aquele comportamento. Então, mesmo essa sutileza é exigida por Deus para aqueles que querem chegar a adorá-lo, irmãos. Ao mesmo tempo, aquele que adora a Deus deixa claro aquilo que ele estima. Ele honra, respeita a todo aquele que teme a Deus. Lembrando que o temor de Deus é uma sabedoria prática para a vida. Então é possível que pessoas semi-analfabetas ou analfabetas da igreja tenham mais vida cristã, estejam mais próximas de Jesus Cristo do que você que estudou muito, ou que fez pós não sei aonde, ou pós não sei aonde, ou pós-doutorado, ou doutorado. Isso para Deus realmente tem uma importância para essa vida, tem lugar para essa vida, mas que não pensemos que isso tem efeito no culto, porque no culto Deus não olha pós-graduado, nem olha quem está bonito, não, Deus está olhando para você na sua integralidade, e esse é o ponto aqui do salmista, irmãos. E à medida que nós refletimos esse Deus, nós também honramos e respeitamos aqueles que temem a Deus, independente do seu status social, das suas marcas sociais exibidas de roupa ou de inteligência ou de qualquer coisa, porque Deus está vendo o que nós fazemos. Diante dele, todos nós estamos em nossa integridade. No mesmo verso, o salmista volta aos perigos da fala. A fala parece ser uma ênfase aqui. O fiel adorador jura com dano próprio, sem se retratar. Então, ele dá a palavra dele em certa condição, certa situação, e mesmo que a condição mude, ele mantém. Acho que um exemplo talvez ajude. Se você vende produtos ou serviços, por exemplo, você marca para começar o serviço que vai durar 6 meses, e você diz, eu forneço os materiais, etc., etc., e de repente ocorre uma alta gigantesca na inflação, e você descobre que aquele combinado vai sair caríssimo para você, e a pessoa está lá confiando que aquilo que você acordou com ela, né, que você disse que faria, você vai fazer, pois o crente faz essa promessa, que aqui é chamado de jurar, com dano próprio. Mesmo que dê errado, eu vou manter a minha palavra, porque Deus disse que essa é uma exigência para aqueles que querem adorá-lo, e eu acho que minha vida se realiza assim. Quando a igreja se reúne para culto, ela exercita aquilo que é uma antecipação do futuro. Aqui é o lugar onde a soberania de Deus é mais consciente na vida das pessoas.
E é onde as pessoas mais se exercitam nos valores mais altos, aqueles que subsistirão aos séculos. Então a pessoa está vindo se apresentar aqui e ela quer trazer também isso. Trará seus pecados, suas imperfeições, mas trará também a marca desta condição, meus irmãos. O último verso do Salmo nos diz assim, leria até um ponto: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. A usura é um nome antigo, mudando alguma coisa, para aquilo que é chamado hoje de agiotagem, que é o empréstimo, normalmente pessoal, feito a juros exorbitantes, em geral para pessoas que estão numa situação delicada e até mesmo desesperadas, irmãos. As pessoas se aproveitam disso, né, dessa necessidade das pessoas, e aí elas como que resolvem aquele problema como uma pessoa que está curando uma gripe para colocar uma doença pior. A respeito disso, Levítico já dizia, capítulo 25, 35 a 37, se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, ou seja, uma condição de vulnerabilidade, não é? Então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa do lucro. Havia outras leis que regulavam empréstimos no Antigo Testamento, inclusive para pessoas de fora da comunidade de Israel. Isso está em Deuteronômio capítulo 15. Mas o ponto nosso aqui, e o ponto do salmista, é que o adorador verdadeiro, aquele que quer permanecer na presença de Deus, não se aproveita da fraqueza do próximo com o fim de escravizá-lo. Esse é o princípio. Nós vamos ver isso muito mais desenvolvido nas seções éticas das cartas, por exemplo, paulinas ou nas joaninas. João, especialmente, ele fala, olha, se você vir o seu irmão numa situação de miséria, imediatamente você vai sentir suas entranhas se comovendo, aquela situação que provoca uma compaixão natural. E ele diz assim, mas se nesse momento você sufocar esse quase que instinto, e você que tem os bens desse mundo capaz de aliviar a miséria, não fizer isso, aí ele coloca a pergunta retórica, né? Como é que o amor de Deus pode estar num coração desse? Não está. Essa é a resposta. Então nós temos isso mais desenvolvido no Novo Testamento, mas aqui nós temos essa questão da agiotagem, ou do empréstimo com usuras, irmãos. Isso também pesa sobre a vida daqueles que querem adorar a Deus. Finalmente, nós temos o suborno, que é outro modo de lucro ilícito, condenado pela palavra de Deus, e que naquela época era obtido normalmente por meio de falsos testemunhos nos tribunais contra os inocentes. Isso também o justo não faz. Quando ele não sabe uma coisa, ele diz, eu não sei. Quando ele sabe, ele diz, eu sei. Mas por quê? Porque eu estou na presença de Deus de modo amplo na minha vida, né? E eu quero estar na presença de Deus quando a igreja se reunir. Eu queria que Deus tivesse misericórdia de mim, e eu sei que eu tenho que ter misericórdia do meu próximo. A última linha do Salmo traz uma promessa bendita, talvez não anime a todos que estão esmagados pelo peso da santa lei, como se fosse o resultado do teste. Quem passar desse teste, né? O texto diz assim, quem age deste modo não será jamais abalado. Quem viver com essa integridade ante Deus e praticar essa justiça, está sim sobre um fundamento inabalável. E inversamente, quem não vive, está correndo o risco de morte espiritual, certamente, e de morte eterna, se nós considerarmos aquilo que Deus pode fazer para destruir a vida de uma pessoa irreverente, irmãos. Eu pergunto a vocês, se esse salmo penetrasse com toda a sua força, indo até ao fundo dos pensamentos da nossa geração, tão inclinada a chamar Deus de paizão, de querer sentar no colo de Deus, de inventar o quanto a criatividade permite, o que aconteceria com essas pessoas se esse salmo viesse mesmo e expusesse assim essa pessoa e o risco que ela tem
de ser fulminada por Deus, aí essa nossa geração experimentaria a tentação oposta, a tentação ao desespero. Assim, isso só pode ser uma pegadinha, porque ele sabe quem eu sou, e ao mesmo tempo ele não baixou nem 1 milímetro daquilo que aconteceu lá no Éden. A gente continua bagunçando tudo, mas ele diz, não, minhas leis continuam sendo uma exigência para todo mundo, vocês têm que obedecer, e quem não obedecer vai ter que dar um jeito. Eu já dei esse jeito, eu mostrei a vocês como fazer isso, mas tem gente que quer fazer do jeito delas. A irreverência, portanto, se torna uma chaga, mas quando as pessoas entendem o perigo que elas correm, aí você tem a tentação oposta, que é a do desespero, irmãos. E não é só o pessoal da worship, não, tá? Dos cultos mais abertos. É para todos nós. É certo que à medida que a palavra de Deus é pregada para nós, nós nos sentimos tocados por determinados pontos, né, de déficit, de problemas que nós temos em determinadas áreas. Então você pode ter horror ao suborno, mas você pode ser pego em outros erros que te desqualificam para o exercício do temor de Deus e da religião. Como já disse certo pensador, dizem que todo homem tem seu preço, mas isso não é verdade. Mas para cada homem existe um tipo de isca, de engodo, que ele não consegue deixar de engolir. Nós temos nossos pecados, nossas lutas, nossos dramas, meus irmãos. Ninguém tira 10 nesse salmo. Ninguém tira 10 nesse salmo. Esse é o ponto aqui. E, ao mesmo tempo, nós somos feitos para habitar com Deus. Então, esse é o grande drama nosso, irmãos. E essa tentação do desespero nos faz esquecer algo importante. É que aquilo que um certo pensador diz, e eu vou ler bem calmamente, porque esse é um ponto importante desse sermão. Ele diz assim, o Steinmetz: nós nos esquecemos que a ira de Deus é a sua penúltima palavra, não a última. Nós ignoramos o fato, enquanto estamos desesperados, né, de que por baixo do não de Deus está um sim profundamente oculto. Tomamos as exigências de Deus com tanta seriedade que nos esquecemos de suas promessas. Então, diante de Deus, aqueles a quem Deus tomou como filho, você tem um sim fundamental, como um pai que adotou um filho, diz assim, eu vou ficar com esse menino, Deus vai me ajudar a criá-lo. Ele assumiu aquela criança com um sim fundamental. Tudo mais que ele disser para essa criança vai estar ligado a esse sim, a aceitação. Independente do que ele faça, o pai estará com ele. Esse é o ponto do Steinmetz. Para quando nós estivermos com a tentação do desespero, aquelas tentações de quando nós cometemos baixezas horríveis, ou pensamos coisas ruins, ou sentimos que não vai dar de algum modo por razões morais ou por razões circunstanciais, e você sente assim, olha, cheguei ao fim da linha e praticamente eu estou numa situação horrorosa, eu não sei o que fazer e eu acho que Deus não é por mim. Quando isso ocorre, você precisa levar em consideração esse aspecto, de que houve um movimento gracioso da parte de Deus, e isso está claramente no Antigo Testamento e claríssimo no Novo Testamento, e que nós temos a segurança de cultuar a Deus, porque Ele nos deu um sim. Um sim significa, Ele fez um movimento que tornou o inaceitável aceitável. Esse é o ponto aqui. Então, para evitar isso, por exemplo, os reformadores nunca falavam das exigências da lei sem falar sobre as promessas do Evangelho. Isso é um costume dos reformadores. Se eles falam a respeito de lei, eles podem detalhar várias delas. Mas ele diz assim, olha, gente, vocês sentiram o peso da coisa. Agora virá alguém, essa é a promessa, que dará a vocês um fardo leve. Deles vocês vão ter que aprender, ou dele vocês vão ter que aprender. É verdade que a lei expõe, portanto, os nossos erros, irmãos, mas nós estamos já falando aqui da redenção trazida pelo Evangelho de nosso Senhor, que tomou o nosso lugar, que assumiu o nosso lugar, e que fez com que a lei já não mais pesasse, a santa lei de Deus, para nos esmagar, para nos condenar diante de Deus, mas para se tornar para um crente, não critério de vida ou morte, se ele vai para o céu ou para o inferno, mas algo que, como diria um professor nosso do seminário, ele fez com que todos os alunos decorassem esse conceito de lei, e é o conceito de lei que serve para um reformado, não serve para alguém que não seja cristão.
A lei para nós são os melhores conselhos de um pai sábio a um filho amado, para que ele seja bem-sucedido. Bem-sucedido significa ter sucesso. Ter sucesso significa fidelidade, para que ele seja fiel. Esse é o sucesso diante de Deus. Então, a lei para nós é isso por causa daquilo que o nosso Senhor fez por nós, meus irmãos. A respeito disso, o Truman nos diz: as exigências da lei e a promessa do Evangelho em Cristo precisam ser coordenadas, de forma que a primeira é sempre exposta no contexto maior da graça divina revelado na segunda. Então, quando nós lermos os 10 mandamentos, lemos aquele conjunto de Levítico, aquele monte de sangue, aquele monte de detalhes pequenos, aqueles nãos constantes, não faça isso, se fizer acontece isso. Vocês têm que olhar isso no contexto da graça de Deus, que já estava presente ali, porque aquele povo não conseguiu obedecer, nunca conseguiu aquilo com a perfeição exigida, mas com Jesus Cristo isso ficou claro, ficou escancarado. Então, meus irmãos, nesse caso, é o que o Truman diz aqui: falhar em fazer isso, se nós pregarmos uma lei para as pessoas apenas, tá certo? Falhar nisso conduzirá ao desespero. As pessoas, se acreditarem nisso, elas vão dizer: olha, então não tem jeito para mim, vou até facilitar o trabalho de Deus, vou me entregar ao puxão das águas, porque por mim mesmo eu não consigo lidar com isso. E ele diz: falhar em fazer isso conduzirá ao desespero ou ao legalismo, que é um jeito que invade a igreja para que as pessoas pensem que podem fazer as coisas por elas mesmas, serão aceitas se elas andarem direitinho, fizerem lá um número de coisas que elas fazem, depois cobrarem dos outros para aumentar a certeza delas de que estão no caminho certo. Então, essas pessoas estão entrando nesse caminho, que é o caminho do auto-engano, de quem não se conhece de fato, porque não conhece a Deus, porque senão ele teria noção de quem ele seria. Ele descia para ver quem ele de fato é, porque nós somos imagem dele. Então ele diz que falhar em fazer isso conduz ao desespero, ao legalismo ou algum tipo de combinação, porque a gente é muito criativo. A gente vai inventar alguma coisa para cima do que Deus já providenciou para nós. Se nós agirmos assim, irmãos, nós confiarmos que mesmo sendo falhos, nós temos um mediador, e que esse mediador, embora esteja no céu, é dito que por meio do seu Espírito, ele habita em nós e nós habitamos nele. Gente, não tem nada mais íntimo do que isso aí. Amizade, sexo, alimentação, nada supera isso. Não existe algo no qual nós estamos e que ao mesmo tempo está em nós. Isso chega a ser um mistério. E quando vocês vêm para cá, Jesus vem com vocês. E Ele é a proteção que vocês têm. Para, por um lado, não rotinizar a religião, porque Ele nunca ensinou que a lei de Deus estava abolida. Por outro lado, Ele te ensina a não se desesperar, porque à medida que um crente amadurece, ele tem noção da sua inadequação diante do Senhor Deus. Ele sabe que ele é inviável, e nisso você conhece um crente que amadureceu. Não é que ele acha que é inviável, ele sabe que é inviável, e ele vive de acordo com isso. E nesse sentido, tendo um mediador no qual estamos e que está em nós, nós podemos cultuar com segurança, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos essa certeza, temos essa segurança de que, mesmo sendo imperfeitos, a sua obra perfeita cobriu nossa imperfeição, e ela é que nos permite lutar contra essas duas tentações, de evitar rotinizar a religião, de tratar cada ato do culto, mesmo aqueles que você faz repetidamente, como sendo a primeira vez, como sendo a novidade para você, e ao mesmo tempo evitar a tentação do desespero, porque o amor de Deus por nós não tem fim na pessoa do seu Filho. Deus ama você profundamente se você está em Jesus Cristo. Aquele que constrói o seu culto, portanto, e a sua vida inteira sobre essa rocha, jamais será abalado. É isso, irmãos. Deus nos abençoe.